Bom, vamos continuar aqui com uma outra forma de fazer buscas, que é a busca binária. Mas antes de falar de busca binária, eu tenho que falar no porquê nós fazemos busca binária. E exatamente a gente faz ela porque às vezes a busca sequencial é lenta. Mas para falar de buscas lentas ou rápidas, eu preciso falar um pouquinho de ordem de complexidade, que é algo que a gente não falou antes, né? Então imagine a seguinte situação. A gente já fez ela, né? Quero verificar se existe ou não um elemento na lista que corresponde a certa regra. Por exemplo, que tem uma temperatura maior que X, ou uma temperatura menor que Y, né? Como a gente fez antes. Obviamente, vocês sabem que o número de operações para fazer uma busca, né? Depende do número de linhas de código que tem que ser percorridas. Em última instância, esse número de linhas de código também vai ser traduzido para uma linguagem de máquina e você vai ter um conjunto de instruções de máquina que vai ser correspondente àquele número de linhas de código que a gente tinha que percorrer. Mas, de fato, sendo em linguagem de alto nível ou em linguagem de máquina, né, há um número de operações. Ou seja, há um certo tempo associado com cada operação e quando a gente olha o total, né, para fazer aquela operação no caso de busca, tem que somar os tempos de cada uma delas, né, cada uma das linhas que a gente seguiu. Mas isso torna o processo todo muito mais difícil de entender e os cientistas da computação então definem a ideia de ordem de complexidade como uma forma de medir a complexidade tanto em tempo como em espaço para executar um algoritmo. Então, em vez de eu pensar no número de linhas de código que vão ser passadas para executar aquele programa, eu olho de uma maneira um pouco mais simples, né? Por exemplo, para fazer uma busca, eu tenho que percorrer uma lista, e essa lista tem um tamanho n. Então, se a minha lista é maior, né, possivelmente, eu vou demorar mais tempo, né? Provavelmente vou demorar mais tempo, porque é possível que aquele objeto que a gente está buscando, numa lista maior, a gente pode demorar mais tempo para encontrá-lo. Então, é isso que a ideia de complexidade, né, trata, né, que é a gente simplificar e olhar em torno da quantidade de elementos, né, dentro do nosso algoritmo, né. Aqui a gente vai falar de busca por existência e vai dizer que ela tem uma complexidade de melhor caso, de pior caso e de caso médio. No melhor caso, a gente vai encontrar o elemento logo na primeira posição da lista, né? Isso é sorte, né? Mas pode acontecer. Então, ao fazer uma busca e encontrá-lo, um elemento logo na primeira posição da lista, isso quer dizer que eu tive que varrer apenas um elemento da lista. Então, a gente diz que a gente tem complexidade O de 1. O que significa O de 1? Significa que eu tive que fazer um conjunto de operações correspondente a apenas um elemento. Então, em termos assintóticos, né, no limite da minha busca, eu achei o elemento logo no início, varrendo apenas um elemento da lista. No pior caso, né, aí a gente vai ter O de n, né, ou seja, a gente vai ter que varrer todos os elementos da lista, então a gente vai ter um tempo O de n, porque para cada elemento n, né, para cada elemento da lista, eu tenho um tempinho, e quando eu somo todos esses tempos, eu tenho um tempo que é proporcional a n. Por isso que eu digo, então, que ele é O de n. Esses são os melhores e piores casos, né, da busca por existência, mas o caso médio pode ser mais rápido, né, e mais simples. Claro que no caso médio depende de quantos elementos respeitam a regra dentro da lista. Então, se eu tenho m elementos que respeitam a regra e eu tenho n elementos na lista, então eu posso encontrá-los na média, né, probabilisticamente, em um tempo O de n sobre m. É claro que pode acontecer de todos os elementos estarem no final da lista, né? Aí vai ser praticamente O de n. Pode acontecer deles estarem quase todos no início da lista e pode ser O de 1. Mas, na média, eu vou dividir essa lista em partes iguais, né? E probabilisticamente, se os números estiverem organizados, distribuídos de maneira uniforme, eu vou encontrá-los em n sobre m.
Ainda assim, há um problema aqui, né? No caso médio, quando a lista cresce, quando n cresce, obviamente a busca se torna mais lenta. Então, isso é uma das deficiências da busca sequencial. E é ainda pior, no caso, quando a gente faz a busca por quantidade, porque ao fazer busca por quantidade, eu tenho que varrer todos os elementos da lista. Só que aí é a própria limitação da busca que a gente está fazendo. Ao fazer a busca por quantidade, a gente tem que percorrer todos os elementos. Então, obviamente, nesse caso, fazer a busca sequencial é normal, porque eu tenho que realmente varrer todos. Então, nesse caso, a ordem de complexidade é O de n. E no caso da busca por elementos, que a gente quer encontrar quais são os elementos que correspondem a certa regra, a gente tem que também varrer todos os elementos. A gente já viu isso, né? Então, se eu tenho que varrer todos os elementos, eu tenho uma complexidade O de n. Meu tempo de execução do algoritmo vai ser um tempo proporcional ao número de elementos da lista, ao número n de elementos da lista. Bom, se eu quisesse encontrar apenas o primeiro elemento, aí eu teria um caso médio parecido com o da existência lá, né? O de n sobre n. Então, quando eu for falar de busca binária, que a ideia aqui é tornar a busca mais eficiente do que a busca sequencial, é uma busca que tem valor quando a gente está falando de busca por existência. E busca por quantidade, busca por elementos, por todos os elementos, eu tenho que encontrar esses elementos todos, eu tenho que varrer toda a lista para poder fazer isso. Então, a eficiência será melhor, no caso da busca binária, apenas na busca por existência, ou na busca por elementos, se a gente quer encontrar só o primeiro. Bom, aí então vamos falar explicitamente de busca binária, né? Busca binária, ela é um tipo de busca em que a gente divide nossos elementos a serem buscados em duas partes, por isso binário, né? Ela acelera o processo de busca por existência, para saber se há algum elemento que corresponde à regra de busca, né? Já vimos isso. Ou também para encontrar a primeira ocorrência do elemento, que seria aquele caso especial, né, de busca por elementos, onde eu quero apenas o primeiro. Então, essa busca por existência, ela será mais rápida com a busca binária de modo geral. Vou mostrar isso até o final dessa aula. Mas há uma limitação, então, para a gente trabalhar com busca binária. Busca binária é uma busca que só funciona se a minha lista estiver ordenada. Se a lista estiver bagunçada, desordenada, né, a gente não tem como aplicar o algoritmo de busca binária. Então, é possível fazer as coisas mais eficientes desde o início, quando eu estiver adicionando os elementos na minha lista, a gente siga esse critério de deixar os dados sempre ordenados. Isso quer dizer que, para garantir que você possa fazer busca binária, quando você estiver preenchendo uma lista, sempre adicione os elementos seguindo a ordem, né? Então, você vai ter que, né, ao adicionar um elemento, encontrar onde posicioná-lo e colocá-lo dentro da lista naquela posição ordenada. Esse critério de ordenação pode ser tanto numérico, se a gente estiver fazendo busca por número, como pode ser lexicográfico, se a gente estiver fazendo busca de strings. Então, ordenado de acordo com o dicionário. Bom, a busca binária é melhor vista na forma de exemplos, né? Então, vamos ver o algoritmo de busca binária e vamos ver um exemplo para mostrar como funciona. Antes da gente mostrar um programa em Python, então a gente vai mostrar isso visualmente ou algoritmicamente também. Como é que funciona, então? A ideia é bem simples, né? Como eu falei, a gente tem que dividir o nosso espaço de busca em duas partes. A primeira coisa que a gente faz é encontra o centro da nossa coleção, da nossa lista. Então, para a gente dividir uma lista em duas partes, a gente precisa saber onde é que está o centro dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o elemento no meio, certo? Lembrando que a lista está ordenada. Se ela está ordenada, no meio vai estar um elemento que é maior ou igual que os anteriores e é menor ou igual que os consequentes, os seguintes. Ok? Então, se esse elemento for menor do que o do centro, né, então eu estou procurando explicitamente um valor x. E aí esse valor que está no centro não é x.
Se for x, ótimo, já achei, então retorno. Mas se não for x, então, por exemplo, suponho que eu esteja procurando 10 e eu encontrei o valor 15 lá no centro. Então, 10, com certeza, se ele existir, ele está à esquerda de 15, porque a lista está ordenada. Por outro lado, se eu procurar o número 20 e o centro é 15, isso quer dizer que 20 está depois de 15. Então, se o elemento procurado for menor do que o do centro, ou desculpe, maior do que o do centro, está errado aqui, então ele seria se ele for maior do que o do centro, eu iria fazer a busca à direita, não à esquerda. Errado, meu Deus. Pronto. Então, a busca binária, de maneira bem simples, é assim. Procura no centro. Se não tiver no centro, se ele for menor que o do centro, procura a esquerda. Se ele for maior que o do centro, procura a direita. Por exemplo, vamos fazer uma lista em que a gente quer buscar o número 60. Deixa eu colocar a lista aqui. Olhe lá a nossa lista, né? Ela é composta pelos elementos 7, 13, 20, 35, 60, 90, 110, 150 e 200. Tem 9 elementos. Se a gente for fazer a busca binária, a gente tem que encontrar primeiro o centro da lista. Então, o centro da lista está no meio. O meio, como é que a gente calcula? A gente pega o índice do primeiro elemento e o índice do último elemento. Então, se ela tem 9 elementos, ela vai de 0 a 8. Então, faço 0 mais 8, divido por 2, divisão inteira. Então, o centro da lista é 4. Certo? Se o número de elementos for par, né, aí eu vou ficar com um lado maior do que o outro, um pouquinho de nada, mas na média um valor parecido igual. Então aqui eu encontro o ponto do centro da lista e aí eu checo se esse valor no centro é o valor que eu estou procurando. Então, por sorte aqui nesse caso, quando a gente faz a busca e procura o 60 logo no centro, então o 60 é o valor que eu estou procurando. Então, nesse caso, a gente encontrou. É maneira bem simples, eu não preciso seguir, né? Nem olhando nem à esquerda nem à direita. Mas, é claro, se o valor que eu estivesse buscando tivesse à esquerda, eu iria buscar por essa sublista de 0 a 3. E se ele estivesse à direita, eu iria olhar na sublista de 5 a 8. Certo? E a gente vai ver, então, outro exemplo. Suponha que a busca fosse pelo número 150. Então, aqui está a nossa lista. 150 está lá, vocês estão vendo, na posição 7, né? Quase no final. Só que a nossa busca binária, imaginem se fosse fazer a busca sequencial aqui, né? Só para relembrar. Se fosse sequencial, eu ia ter que varrer do início, né? Ia checar o 7, o 13, o 20, até chegar no 150. Isso tornaria esse processo menos eficiente. Eu teria que varrer 8 elementos até encontrar. Mas se eu for fazer a busca binária, vai ser mais rápido. Vamos ver por que vai ser mais rápido. Então, primeiro, nossa lista tem 9 elementos. O centro dela é a primeira coisa que a gente tem que achar. Então, a gente procura o centro. E o centro aqui, no caso, é 4. Aí eu checo se o elemento que está no centro é o que eu estou buscando. 150 é o valor na posição 4? Não, porque o que está na posição 4 é 60. Então, o que é que eu faço agora? Esse número é maior ou menor do que o centro, o que eu estou buscando? 150 é maior do que 60? Sim. Então, ele está à direita. Então, eu vou procurar na sublista de 5 a 8. Então, como ele é maior, então, eu procuro na segunda parte da lista. Claro que essa lista já é menor, né? Então isso já está mostrando para a gente que o processo vai ser mais eficiente. Olha que coisa boa, eu não precisei procurar nos elementos de 0 a 3. Então eu eliminei já metade, praticamente, da minha busca. Eu vou olhar agora nessa outra lista de 5 a 8, apenas nesses 4 elementos. E aí, claro, eu tenho que fazer de novo, achar o centro da lista. Né? O centro da lista, mais uma vez, você pega do primeiro elemento, do final, né, e tira a média deles. 5 mais 8 sobre 2. Claro que divisão inteira, porque a gente trabalha com índices inteiros.
Então, nosso meio é 6. Então, nossa lista de 5 a 8, o meio é 6. No fundo, o meio aqui seria 6,5, mas não existe um elemento com índice 6,5. Então, a gente tem que pegar um deles, fazer uma escolha. Ou antes ou depois. No caso aqui, a gente escolheu pegar sempre antes. Então, o centro da lista será o 6. E a gente vai checar, então, se a posição 6 é onde está nosso elemento 150. Está? Não, lá tem um 110. Então, como eu tenho 110, isso quer dizer que a gente não achou ainda o 150. Mas a pergunta é, o nosso número procurado, 150, é menor ou maior que o 110? 150 é maior, então eu tenho que procurar à direita. Então, se eu não acho o elemento na posição 6, nosso elemento está à direita da posição 6. Então, agora eu vou buscar na sublista à direita da posição 6, que agora é uma sublista com 2 elementos, não mais com 4. Então, eu vou buscar nas posições 7 e 8. Aí, ao buscar nas 7 e 8, eu tenho que, mais uma vez, achar o meio da lista. Repare que a gente está fazendo isso porque o computador não está vendo os valores dos elementos, apenas quando ele entra e checa, né, o valor naquela posição que ele sabe. Nós estamos vendo visualmente aqui, a gente bate os olhos e vê que o 150 está ali na posição 7, mas para o computador ele tem que fazer a busca completa. Então, essa lista tem 2 elementos, a gente vai, então, encontrar o meio da lista. Quem é o meio da lista? 7 mais 8 sobre 2, que no caso é 7, né? Seria 7,5, mas como é inteiro, então é o valor 7. Então eu checo se o valor no centro da lista, 7, é o 150. Nesse caso, a gente achou o elemento na posição 7, então a gente pode dizer que existe o 150 na lista. Repare que quantas buscas a gente fez, quantos elementos a gente checou. A gente checou o elemento na posição 4 uma vez, a gente checou o elemento na posição 6 uma segunda, e o elemento na posição 7 uma terceira vez. E sempre o tamanho das listas ia diminuindo. Então a gente fez uma busca e achou ele com 3 passos. Se a gente tivesse feito sequencial, a gente teria que varrer 8 passos. Então a busca binária, ela é mais eficiente do que a busca sequencial. Na média, né, obviamente, pode ser que se fosse o primeiro elemento, a busca sequencial, apesar porque é mais simples, né, não tem que fazer essas contas todas, então ela seria mais rápida. Mas, obviamente, nos interessa não quando a gente tem um conjunto N pequeno, de tamanho 9, como é que, mas sim quando o tamanho N é grande. 1 milhão, por exemplo, 1 bilhão de elementos, aí sim faz sentido mostrar, né, que a busca binária é mais eficiente. Ok? Vamos ver esse exemplo agora visualmente. Isso ajuda a gente a enxergar melhor o processo. Observe, eu vou apontar aqui a nossa lista usando linhas. Eu tenho aqui uma linha preta que está me indicando a nossa lista completa, com 9 elementos. Aí eu vou achar primeiro o centro da lista, que no caso é a posição 4. O elemento que eu estou procurando, 150, está no centro? Não. Ele é maior, então procure à direita. Para a direita, então, a gente vai estreitar a nossa lista. Agora tem essa lista azul. E agora eu vou fazer a busca nela. Eu vou encontrar o meio da lista, que no caso é a posição 6. E eu vou checar se ele é o 150. Não é. Então, 150 é maior, eu olho mais uma vez à direita. Aí a nossa lista reduz. Agora essa lista é vermelha, então é sobre ela que a gente vai buscar. A gente tem que achar mais uma vez o meio da lista, que no caso aqui é 7. E é nesse ponto que a gente vai fazer a checagem. Se ele não é, a gente olharia à direita, mas se ele é, a gente para aqui a busca. Então aqui a gente para a busca porque a gente achou 150. Então percebam, né, a busca binária, visualmente vocês conseguem ver, né, que ela é mais eficiente, especialmente em caso de N grande, e ela também tem essa característica de ir reduzindo aos poucos, mas para aplicá-la, como eu disse, tem que garantir que os dados estejam, em primeiro lugar, ordenados. Eu queria que vocês fizessem esse exemplo com outro vetor de tamanho maior. Imagine um vetor aí meio
grande, mais ordenado, né? E tentem fazer essa busca e vejam se faz sentido isso e aprendam a fazer esse algoritmo de dividir em duas partes, encontrar o meio, né? E procurar direita ou esquerda de acordo com o resultado. Tá bom? Depois a gente continua mostrando esses algoritmos em Python.